E, gente, nós precisamos entender o que é a morte, né? No dicionário, se você for pesquisar, tá dizendo assim: é a cessação ou extinção ou a finitude, quando acaba a vida. E isso, essa sensação de acabar mesmo, de extinguir, é muito pesado para a gente. Quando a gente pensa na morte, principalmente na nossa morte, é como se nós pensássemos ou que no nosso inconsciente algo viesse soprando aos nossos ouvidos ou no inconsciente assim: você vai sumir, vai desaparecer, vai acabar. E essa sensação, ela nos faz entender que nós não estamos no controle. Essa sensação de finitude é que faz com que a gente pense assim: tá, a vida é minha, mas eu não sei que dia que eu vou morrer, não sei o dia, não sei a hora. Claro que ninguém fica pensando na morte o tempo todo, mas nós precisamos pensar nela justamente para que a gente possa viver melhor. Essa semana eu escrevi um texto sobre isso. Até vou convidar vocês a entrar no portal Tudo Junto, que é um blog que eu escrevo lá. É bem interessante. Tem outros conteúdos também, mas eu também sou uma das conteudistas e eu falei sobre a morte. Nós precisamos entender que a morte, ela não é algo que deve vir como um carro-chefe na nossa vida. Nós temos que celebrar a vida. Porém, nós não podemos esquecer que um dia morreremos, porque se nós lembrarmos disso, nós viveremos com mais sabedoria. Então, precisamos sim olhar para a vida entendendo que planejei o futuro, porém vou viver o hoje como um presente que eu ganhei, que precisa ser realmente vivido de forma intensa, celebrando cada minuto, porque eu não sei se eu estaria aqui amanhã. Eu não sei se eu estaria aqui no próximo minuto. E essa sensação é algo como essa verdade acerca de nós mesmos, seres humanos, é algo que nós camuflamos. É como se nós vivêssemos, como se nunca fôssemos morrer. E isso não é certo. Porque quando a morte chega, a gente não sabe lidar com ela. É muito difícil para mim também pensar, por exemplo, que um dia eu não terei mais os meus pais, ou os meus tios, ou as minhas irmãs. Mas nós precisamos pensar, sim, que eles também são finitos, que eles também um dia irão. Declarar vida sobre eles, né? Porque a nossa fala produz vida, porém lembrar que um dia pode sim ser que eles também não estejam mais aqui. Por que eu falo de tudo isso? Porque quando a gente fala da morte, tem gente que até se ofende, né? Se eu falar assim, um dia minha mãe vai morrer. Nossa, se alguém ouve, parece que eu ofendi aquela pessoa. E a morte, ela precisa ser algo mais natural. A nossa cultura, ela tem muita dificuldade de lidar com a morte porque nós não naturalizamos a morte. Por isso que pra gente é muito difícil. Porém, existem várias culturas diferentes que levam a morte com formatos diferentes. Até a celebração, se é que assim podemos dizer, da morte é diferente. Por exemplo, no México, o dia de finados, né, dia 1º que eles considerado dia de Todos os Santos, dia 2 que é dia de finados, eles acreditam que todos os mortos são liberados por Deus para visitar a Terra. Olha, cultura. Para você, para nós, pode ser um pouco diferente até, poxa, como assim? Mas é a cultura mexicana mesmo. Não tem tanto a ver com a religião, mas com a cultura regional mesmo, a cultura do país. E aí, por conta disso, eles se vestem, né? Por isso que tem a caveira mexicana. Mas eles colocam caveiras, eles pintam-se de colorido, eles fazem as comidas preferidas daqueles entes queridos para recebê-los. Então vira uma festa. Começa no dia 31, que coincide com o Halloween americano. E então os mortos são soltos pelo mundo e aí eles vão visitar suas famílias. Essa é a crença mexicana. Para vocês terem uma ideia de como isso é diferente, por exemplo, no judaísmo. Os judeus, eles têm um período de 7 dias depois do velório, onde eles não fazem nada, eles não têm nem lazer, nem trabalho. Não podem, nem... É como se fosse um luto mesmo, como a gente faz aqui no Brasil, né? Que quando a gente fala que tá em luto, nós não fazemos nada, os estabelecimentos fecham, etc. No judaísmo, eles também param. Então, morreu um ente querido da família, eles param tudo e ficam nesse período de 7 dias somente... em homenagem mesmo àquela pessoa que morreu. Eles não cultuam o morto, eles não acreditam, como os mexicanos, que o morto um dia pode voltar. Mas eles fazem isso em homenagem àquela pessoa que morreu. E aí, 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite, vem alguém para celebrar
religiosamente com eles, fazer os rituais religiosos. No cristianismo, por exemplo, se você for um cristão católico, comemora o dia de finados, o cristão evangélico não. Nós temos aqui no Brasil, né, essas duas culturas mais comuns, mas temos o velório, né, nós temos o costume cultural de ficar aproximadamente 24 horas ali velando aquele corpo. Não tem sido assim por conta do Covid, mas eu acredito que alguns velórios já estão voltando. Mas tudo isso é uma questão muito cultural. Existem outros países, Nigéria, Bolívia, que têm as suas celebrações festivas sobre a morte. Na Bolívia, eles até têm uma festa que eles pegam os crânios das pessoas que morreram e expõem aqueles crânios como forma de homenagear os mortos e pedir proteção. Então, tem países que fazem festa mesmo, de celebração da morte, por amor, né? A gente acha assim, parece que vão ficar tristes, que as pessoas vão celebrando, vai parecer que não ficaram tristes com a morte, mas não é isso, é porque tem cultura que enxerga a morte de uma maneira diferente da nossa, como uma bênção. E isso faz com que o luto seja diferente. Então, o luto, ele é cultural. A forma como você lida com o luto, ela é cultural. Dependendo de onde você foi criada, aquilo que você ouviu desde pequena é a forma como você vai lidar. Por exemplo, eu sou cristã e desde pequena eu ouço que quem morre, se aceitar Jesus, está no céu, está com Jesus. Então, quando eu passei por um luto na minha família, vocês vão ver pela entrevista que daqui a pouquinho uma das minhas tias vai dar sobre esse processo de luto. E eu entendi que por conta da forma como minha tia se relacionava com Deus, ela está no céu. E isso é um alívio. Se eu fosse uma pessoa que tivesse crescido numa cultura de outra crença, outra orientação religiosa ou algo assim, eu pensaria de uma outra forma. Então, a forma como eu vivi o luto foi pensando e entendendo que minha tia estava num lugar melhor, porque ela teve câncer, ficou muito mal e etc. E lá no céu ela não sente mais dor. Então, vocês entendem? Dei meu exemplo para vocês entenderem como isso é muito cultural. Cada um vai se apoiar naquilo que dói menos, ou naquilo que é a verdade para si. E isso vai fazendo com que o luto seja um pouquinho diferente na sua casa, na minha casa, no meu país, no seu país, enfim. Mas o luto, ele tem muita base cultural.